Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas, a todes. Estamos aqui, então, para desenvolver com vocês um painel bastante interessante falando sobre a evolução da tecnologia, das inovações em ortopedia, mas colocando isso tudo sob o olhar do ciclo do cuidado. Por isso, tenho comigo aqui o Dr. Oswaldo Pires, Dr. Conrado Cavalcante. É um prazer estar com vocês dois aqui e poder moderar esse painel. Primeiramente, voltando a me apresentar, sou Paulo Ishibashi, estou diretor de Growth executivo do Américas Serviços Médicos, uma das unidades de negócio do United Health Group aqui no Brasil. O Américas Serviços Médicos é uma rede hospitalar composta aí por uma quantidade expressiva de hospitais e clínicas pelo Brasil inteiro. A parte do United Health Group, cuja missão é ajudar as pessoas a ter uma vida mais saudável e contribuir para que o sistema de saúde funcione melhor para todos. Um grupo, o United Health Group, que atinge aí a 130 países no mundo inteiro, então o maior grupo de saúde do mundo, conta com 325 mil colaboradores, atendendo a mais de 140 milhões de pessoas no mundo todo, dos quais os nossos colaboradores, os 325 mil, 122 mil são trabalhadores, são profissionais da área de saúde. Temos como valores as questões de integridade, de compaixão, de relacionamentos, de inovação e de performance. Todos esses valores integrados, eles fazem com que as empresas do grupo United Health no Brasil se interajam de forma a trazer valor para o mercado de saúde. Dentro do nosso Américas Serviços Médicos, temos então, como já mencionei aqui, são 18 hospitais, são 7 centros de excelência, contamos com os centros de excelência de cardiologia, de neurologia, ortopedia, de oncologia e também na área de transplantes, nefrologia e mais recentemente integrando a área materno-infantil. Temos aí 37 centros médicos em diversas especialidades. Estamos presentes em 5 estados do nosso país e também na capital federal, no Distrito Federal. Somos mais de 17 mil profissionais de saúde aqui no Brasil e temos realizado aí centenas de milhares de atendimentos, internações, cirurgias, prestando o melhor serviço. Esse é o propósito do Américas Serviços Médicos para o nosso país. A nossa proposta de valor é baseada fundamentalmente na equação, no sentido matemático de uma equação que traz no seu numerador a qualidade plena. A qualidade plena é expressa pelo melhor desfecho clínico que é possível gerar na proficiência médica trazido pelos nossos profissionais e na experiência que geramos para as pessoas, pacientes, familiares, médicos e todos aqueles que compõem o nosso sistema de saúde. E esse numerador é colocado sobre um denominador, o denominador das despesas, da eficiência, dos custos. Queremos gerar a maior qualidade com a melhor e maior economia e eficiência possível. Esse é o nosso propósito e é para justamente demonstrar esse propósito que eu tenho a honra aqui de fazer a moderação desse painel. E para que a gente possa começar a falar um pouco sobre essa geração de valor, né, eu queria então pedir ao nosso colega aqui, Dr. Conrado Cavalcante, para que fale um pouco sobre os conceitos das linhas de cuidado e como é que elas geram valor para todos os clientes do América Serviços Médicos. É contigo, Conrado. Obrigado, Paulo. Então vamos falar agora de linhas de cuidado. Quando a gente fala em linha de cuidado, a gente quer fazer o cuidado integral
da saúde, pensando no paciente. Para fazer isso, a gente tem que ter um sistema assistencial completo, que vai incluir todas as etapas dessa linha de cuidado. Tudo começa no ambulatório, com uma consulta médica, e a partir disso se desenvolve uma cascata de outras ações, que pode ser um retorno, um acompanhamento, mas se esse paciente precisar fazer exames, se ele precisar fazer internação, cirurgia ou qualquer outro procedimento, a ideia é que ele faça isso dentro desse sistema e ter uma jornada completa dentro do Américas. Isso é uma tendência de mercado, outros grupos estão fazendo isso. E o que a gente tem de diferencial em relação a esses outros grupos? A gente está colocando elementos de medicina baseada em valor em todas as etapas dessa linha de cuidado, começando no ambulatório. E como que a gente faz isso? Através de protocolos bem definidos nas principais linhas de cuidado, que o Paulo já falou para vocês, né? E cada linha de cuidado tem um chief, né? Que é um SOI, que a gente chama dentro de casa, um SOI, nas diversas linhas, e aqui a gente tem hoje, né, o Dr. Oswaldo, né, que é um expoente na área ortopédica brasileira, e ele é o responsável pela linha de cuidado ortopédica a nível Brasil aqui no grupo. Toda a linha de cuidado, como é que a gente monitora para trazer valor para o paciente e para o sistema? 2 tipos de indicadores. O primeiro grupo de indicadores está relacionado à qualidade e à experiência que esse paciente tem na jornada dentro desse nosso sistema. E desses indicadores, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Complicações, taxa de queda, infecção de catéteres, infecção de corrente sanguínea, o desfecho pós-cirúrgico, a taxa de mortalidade, no caso da oncologia, por cada tipo de tumor e cada tipo de estadio. Na linha neurológica, por exemplo, a gente monitora o tempo entre o paciente chegar e o paciente começar o tratamento, seja com a trombólise ou com a trombectomia, por exemplo. Então, temos indicadores do paciente e de sua experiência. E o outro grupo de indicadores estão relacionados à performance e o quanto que o nosso time adere aos protocolos. Qual que é a importância desse segundo grupo de indicadores? Eles têm um impacto direto no custo, tá? Beneficiando dessa forma o sistema e as fontes pagadoras que acabam sustentando tudo isso. E como alguns exemplos desses indicadores, a gente tem o tempo de permanência, seja internado, seja na UTI, o percentual que os nossos pacientes cirúrgicos usam de UTI e o tempo que elas ficam lá. Quanto melhores esses indicadores, menor o custo. Taxa de adesão a materiais, a OPMS, pelos cirurgiões, e da mesma maneira, quanto mais se adere ao protocolo, menor o custo no final do dia. Diversos tipos de indicadores como esse beneficiam o sistema. Então, quando é bom para o paciente e é bom também para a fonte pagadora, acaba sendo bom para o sistema de saúde, para a sustentabilidade de todo o setor, né? E vocês podem perguntar para a gente, isso já está tudo maduro? Já está tudo implantado? E a resposta é não, não está maduro ainda. Ele está maduro em alguns dos nossos hospitais. Então, eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, a linha cardiológica está muito madura, com esses indicadores de custo e de performance e de qualidade muito fortes na linha cardiológica. No Hospital Alvorada, lá em Moema, por exemplo, essa linha de cuidado está muito bem implementada, com todo tipo de indicador na linha ortopédica. E a linha de transplantes está muito bem implementada já também no Hospital Samaritano em Higienópolis. Qual que é o trabalho que a gente tem, que a gente já tem feito? Como é que a gente faz o rollout do que a gente tem de melhor, em termos de custo, qualidade e eficiência, para esses 18 hospitais e sempre com um olhar sistêmico? E esse é o trabalho que a gente faz junto com os nossos líderes, né, como o Dr. Oswaldo, e agora acho que eu vou deixar ele falar um pouquinho da área ortopédica e da inovação que ele trouxe para o Brasil, né, não é nem só para o grupo, mas para o Brasil, o que o Oswaldo trouxe, que vai ter um impacto nesse conceito de valor que o Paulo começou hoje essa discussão. Oswaldo, um prazer estar aqui contigo também. Boa tarde, Conrado. Boa tarde, Conrado. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos e a todas. Acho que a gente vai começar um pouquinho falando de linha de cuidado, né, pegando o gancho, Conrado, da onde a gente está vindo, e tentar depois trazer para essa inovação que a gente trouxe, como que isso vai ajudar a gente dentro da nossa linha de cuidado, né?
sempre pensando que o mais importante para a gente é o melhor cuidado com o paciente, né? O paciente sempre tem que estar no centro. A gente é médico, o Conrado é médico, eu sou médico, eu sou ortopedista, e a gente sempre tem o pensamento de trazer o paciente no centro desse cuidado. Então, a gente começou a entender, há uns 10 anos atrás, o que a gente precisava de ter de indicadores para mostrar o que a gente fazia, se o nosso cuidado era bom ou não, e ter uma possibilidade de comparar os nossos resultados com outras instituições que existem no Brasil e no mundo, né? A gente fez um acordo, primeiramente, com o Hospital for Special Surgery de Nova York. Eles fizeram uma consultoria com a gente durante 5 anos, para a gente poder ter um benchmark de resultados para os pacientes das linhas de cuidado de osteoartrose, que era para osteoartrose de joelho e para dor lombar baixa, que são os pacientes de maior volume de pacientes que a gente tem nas patologias de coluna. E por que a gente escolheu essas 3 patologias, né? Porque a gente tem isso dentro de uma estrutura que chama ITION, que é um grupo inglês de estudo que desenvolveu todos os protocolos, né, de cuidado com esses pacientes. Então, a gente trouxe isso para o Brasil há 10 anos atrás, para dentro do Hospital Alvorada, e junto com a HSS começou a fazer o benchmark dos nossos resultados de cuidado, né? Primeiro da parte cirúrgica. Então, a gente começou a comparar o que a gente tinha aqui e o que a gente podia melhorar em relação ao que eles faziam lá, por sendo o hospital número 1 do mundo em relação às cirurgias ortopédicas. Depois desses 5 anos que a gente trabalhou junto com eles, a gente tinha resultados muito semelhantes, né, ao que eles tinham, e acabou o contrato, e a gente veio fazer o benchmark para dentro da ANAP, e hoje a gente faz o benchmark de osteoartrose dentro da ANAP, né? E o que isso é importante? Isso trouxe maturidade, eu acho que você usou uma palavra muito boa, que é a maturidade do sistema, né? E isso trouxe maturidade para a gente dentro do hospital, e a gente está levando isso para os outros hospitais agora. Por quê? Porque a gente já tem todo o know-how de como fazer a captação desses indicadores, que são indicadores clínicos, indicadores financeiros e indicadores de satisfação do paciente e do médico. Então, a gente junta esses 4 fatores, tá, dentro dos nossos hospitais para entender o posicionamento que a gente tem perante o mercado nos nossos resultados. Eu vou dar alguns exemplos. A gente começou primeiro na parte cirúrgica, né? A gente não tinha ainda a maturidade de fazer toda a linha de cuidado como a gente está fazendo agora. Então, a gente começou com a parte cirúrgica, que era o que tinha um custo alto para a operadora, tinha um paciente precisando ser melhor bem cuidado, e a gente começou a fazer formas de orientação para os médicos em relação a diagnóstico, tratamento, quando que era indicado cada tipo de cirurgia, e a gente começou a fazer protocolos de materiais adequados para cada tipo de cirurgia. E a partir daí a gente começou a ter um relacionamento com as operadoras para ter uma diminuição de custo em relação à prevalência. Então, a gente tinha uma indicação menor de procedimentos cirúrgicos, porque a gente conseguia controlar isso de uma maneira com tratamento clínico, que às vezes é o melhor tratamento para o doente, nem sempre o tratamento cirúrgico é o melhor. Então, a gente tinha um controle da prevalência das cirurgias, fazendo um cuidado melhor para o paciente, naquela zona cinzenta entre opera e não opera, dando um resultado melhor na cirurgia, no tratamento clínico, e junto com isso também trazendo uma parte mais assertiva na indicação dos materiais e procedimentos dentro da ortopedia. Na parte de quadril, que é o que eu faço, né? Na verdade, a minha experiência maior é com quadril, eu sou cirurgião de quadril, eu faço prótese de quadril. A gente foi o primeiro que a gente foi ampliando isso, né? A gente começou com essa parte cirúrgica, a partir daí a gente já tinha os dados para dar confiança para a gente e para algumas operadoras do que a gente fazia com esse doente durante 3 meses, que é onde a gente vai chegar no final, no cuidado 360 graus ou no cuidado integrado end-to-end para esse paciente. Então, a gente trouxe para as operadoras, nesses 3 meses, eu sei exatamente o que acontece com o meu doente. Depois a gente foi para 6 meses, nesses 6 meses eu sei exatamente, se eu operar com esses médicos dentro dessa unidade, seguindo esses protocolos, eu tenho os dados dos resultados, com os resultados de satisfação do paciente, com indicadores clínicos, como você falou, de reinternação, reoperação, taxa de utilização de UTI, tempo médio de permanência, mas mais do que isso, eu consigo ter score de funcionalidade, porque eles estão dentro dos nossos ambulatórios, eles estão dentro da nossa reabilitação, então isso dá uma possibilidade de eu ter todos os scores de funcionalidade, mostrando a evolução desse doente no tratamento clínico ou cirúrgico, e também tem os scores de qualidade de vida, e a gente consegue trazer isso para dentro, na hora da que a gente conversar, mostrar e explicar como a gente faz o nosso trabalho,
tá? Acho que isso foi como a gente evoluiu até o momento que a gente chegou e falou, ó, agora nós estamos maduros o suficiente para cuidar desse doente como um todo. Nós vamos pegar esse doente no começo, na base, falar, olha, fez o diagnóstico de osteoartrose. Então, ele vai vir para uma linha de cuidado com uma equipe específica que tem a expertise para cuidar disso dentro de uma unidade específica ou dentro de outras unidades. Por exemplo, agora nós estamos fazendo isso no Américas, lá no Rio de Janeiro. A gente já está fazendo isso na Promater em Natal. Vamos fazer no Vitória Anália Franco aqui em São Paulo a partir do dia 15, agora já começa também, com essas 3 linhas de cuidado, tá? Porque a gente entendeu que a gente já está maduro o suficiente para pegar o paciente desde o diagnóstico, fazer essa definição do tipo de melhor cuidado que ele precisa ter, tá? Isso eu não estou dizendo que a gente está indicando cirurgia que não deveria ser indicada e nem deixando de indicar a cirurgia que deveria ser indicada, é realmente entender qual é o melhor tratamento para aquele paciente, para aquela patologia, tá? E daí a gente vai chegar até lá na frente na reabilitação desse doente e na volta dele ao serviço. E daí a pergunta que fica é onde que a robótica entra nisso, né? A gente trouxe o primeiro robô do tipo Mako, né, que é de uma empresa específica para o Brasil, junto com Madre Teresa lá de Belo Horizonte. E por que a gente trouxe? Justamente pela preocupação que a gente tem com o cuidado do paciente, tá? Então, o robô ele traz para a gente uma assertividade na nossa cirurgia de prótese de quadril e de prótese de joelho muito maior, diminuindo a taxa de complicação, como luxação, como soltura fora da prótese, como desgaste da prótese. Ele diminui o tempo de internação dos pacientes. A literatura hoje é bastante robusta e a gente fez uma revisão dessa literatura toda antes de fazer a compra do robô, e ela traz uma diminuição do tempo de permanência, diminuição de utilização de sangue, diminuição de utilização de UTI. Você coloca esse paciente mais rápido para reabilitar. Então, tudo isso fez a gente acreditar que o robô traria uma melhora no cuidado do nosso paciente. Mas só para o paciente, que é uma melhor? Não, para o médico também, né? A gente também tem uma preocupação de agradar o nosso médico. O médico também é um consumidor do nosso serviço, né, dentro do hospital. E o robô traz para esses médicos uma capacidade de precisão e de reprodutibilidade muito melhor do que ele tem fazendo isso à mão livre. Isso, quanto mais experiência, né, o que ele faz? Ele diminui a curva de aprendizagem, que é a curva de ganho de experiência que é tão importante para o cirurgião. O cirurgião, quanto mais cirurgia ele faz, quanto mais especialista ele é naquilo que ele está fazendo, teoricamente, melhores resultados ele traz na cirurgia dele e para o paciente dele. O que o robô faz? Ele faz com que o cirurgião mais experiente e o menos experiente tenham a mesma assertividade na hora de colocar os implantes. E essa assertividade na hora de colocar os implantes é que traz um menor risco de complicação, tanto precoce como tardia, tá? Além disso, o robô também traz um benefício para as operadoras, porque, como eu falei, ele diminui o tempo de internação, ele diminui a utilização de UTI, ele diminui a utilização de sangue, ele faz com que esse paciente faça menos sessões de fisioterapia para se reabilitar. Então, tudo isso está aberto na literatura. A gente tem 1 mês e meio que a gente está fazendo essas cirurgias. A gente está já de quadril 10 casos feitos, de joelho 12 casos feitos. E a gente viu realmente uma reabilitação muito mais rápida. Hoje, com 3 semanas, todos os pacientes que eu operei estão andando com uma bengala já, sem precisar de andador, sem precisar de muleta, uma coisa que normalmente demorava 6 semanas. Então, a gente está diminuindo pela metade. No joelho, a gente teve uma diminuição de sessões de fisioterapia que giravam em torno de 30, 40 para 20, também praticamente metade do que a gente tinha em relação às sessões de reabilitação no pós-operatório. O tempo médio de permanência ainda é muito pouco, a casuística tem, né, são poucos casos, mas a gente já viu, a gente tem uma média de permanência bastante boa dentro do hospital, é a melhor dentro do benchmark que a gente faz na ANAP, é a melhor do Brasil, já era. A gente tinha uma média em torno de 2,1 dias, hoje a gente no quadril chegou numa média mais ou menos de 1,7 dias de utilização de UTI, só foi um caso, então deu mais ou menos 10%, mas nos casos que a gente, aumentando esse N, eu tenho certeza que isso vai diminuir, porque a gente tem nos nossos casos sem robótica hoje mais ou menos 6% dos pacientes utilizando UTI, tá? O robô, além de tudo isso, né, ele traz uma outra vantagem para as operadoras, que é o paciente ir buscar essa tecnologia. Hoje a gente sabe que o paciente ele é super informado, né? Ele entra no Dr. Google ali, vai para ele, como é que é a cirurgia.
e ele tem acesso à possibilidade de usar o robô dentro de um procedimento cirúrgico, né? E muitas vezes, ou quase todas as vezes, ele entende que o robô vai trazer benefício para ele na hora do procedimento. Sempre que ele vai passar por um procedimento, o paciente cria uma angústia, né? Uma insegurança muito grande. E o fato de ter o robô junto, ele traz muito mais segurança para o doente. Isso a gente tem visto em todos os doentes que a gente propõe, se ele quer operar com a robótica ou não. Então, isso traz segurança para ele. Ele se sente mais confortável de passar no procedimento. E isso, para a operadora, eles vão começar a buscar isso na operadora, e a operadora tem a possibilidade de estar trabalhando junto com a gente em relação a isso também. Então, acho que isso foi um overview, Conrado, aqui para a gente estar conversando sobre isso. Acho que a gente pode abrir um pouquinho, acho que tem perguntas aí para a gente estar trabalhando. Então, abrir para as perguntas, acho que já falei bastante aqui, e vamos tirar um pouquinho das dúvidas da plateia agora. Obrigado, doutor Osvaldo. Obrigado, doutor Conrado. Fiz minhas anotações aqui para que a gente possa, de fato, abrir esse debate e, em instantes, a gente começar a fazer o acolhimento aqui das perguntas da nossa plateia. Nesse momento de transição, quero aproveitar para agradecer a toda a produção e ao grupo responsável pela iniciativa FIS, pela realização aqui do FIS Week e pela oportunidade de estarmos aqui nesse painel do América Serviços Médicos. Mas eu queria voltar aqui para as minhas anotações. Eu vi uma grande correlação entre o que chamamos aqui de entrega de valor com as questões da linha de cuidado que Conrado nos trouxe e também com a incorporação de tecnologias como esse braço robótico Mako, que o Sistema de Excelência em Ortopedia do América está trazendo para a ortopedia e para os pacientes. Então, eu queria explorar aqui algumas questões que eu anotei. Você falou, né, sobre os indicadores de qualidade da ortopedia, e são mensurados aí pelo consórcio internacional de desfecho hospitalar, né, na sigla em inglês ISHON. Me fala um pouquinho, Osvaldo, como é que você vê que as instituições como um todo estão conseguindo mensurar? Porque a questão do desfecho é um ponto fundamental da nossa fórmula de valor. A qualidade plena, quando olhamos a qualidade plena, um paciente ele busca, ao final, sair de um tratamento, de um cuidado por um problema de saúde que o acometeu, medicamente em excelentes condições. E eu vi você falando aí, inclusive, da diminuição de sessões de fisioterapia, da ausência do uso, né, de andadores, etc., para associar a essa fórmula de valor. Como é que você está vendo os desfechos? Como é que você está vendo os resultados apurados até agora nessa linha? Doutor Osvaldo, eu não sei se... Eu acho que ele travou. Vamos lá. Então, enquanto o nosso Osvaldo aqui consegue retornar, eu vejo o movimento ali, eu queria então passar para o Conrado. Conrado, também fiz uma anotação aqui dessa questão que o Osvaldo nos trouxe como cuidado integrado e a linha de cuidado. Ouvindo a incorporação, né, dessa nova tecnologia de um braço robótico, como é que você, Conrado, vê a agregação de valor nesse sentido na linha de cuidado? Boa pergunta, Paulo, obrigado. Eu acho que a incorporação da cirurgia robótica, ela acaba indo naquilo que a gente falou, né? Tem que ser bom para o paciente em primeiro lugar, e o Osvaldo já mostrou que é bom para o paciente. Tem que ser bom para o médico, e o Osvaldo também já mostrou os benefícios para o médico. Tem que ser bom para o prestador, para os hospitais, para os donos do aparelho, né, para que seja viável a gente fazer serviço, e tem que ser bom para a operadora no final do dia. Tem que ter um benefício em relação ao sinistro, quando a gente envolve o tratamento completo de uma doença como a artrose e a doença degenerativa do quadril. Então, para dar certo, tem que ser bom para todos, e eu vejo que a incorporação da cirurgia robótica
é bom para todos. Tá? Ela vai conseguir entregar algo que é difícil, né? que é trazer valor para os 4 componentes da cadeia da saúde. Então, eu acho que faz muito sentido. Oswaldo, você chegou a pegar a pergunta que o Paulo fez, e eu vou fazer uma provocação na pergunta dele. Posso fazer, Paulo, uma provocação em cima? Claro que pode, claro que pode. Vamos ver Tá, se o do Oswaldo está conseguindo a tá. conexão conosco aqui. Eu Não acho que ele tá. está enfrentando algumas questões aí de conexão. Então, vamos nós aqui, então, enquanto ele não entra. Ótimo. Eu vejo que o Dr. Oswaldo aos poucos está se conectando aí novamente. Nós Desculpa. conseguimos Tá me vê-lo. ouvindo agora, Paulo? Estamos ouvindo você, Oswaldo. Eu não sei se você chegou a Caiu aqui e acompanhar. voltar. Sim, Eu não sei se eu você vi a conseguiu pergunta. acompanhar a minha colocação inicial. Falávamos sobre o desfecho que você citou no começo da sua fala. Vai daí. Eu acho que o desfecho clínico e o desfecho financeiro para esse paciente, ele é o fundamento do nosso trabalho, né? A gente trabalha, a gente se treina, a gente vai atrás justamente para trazer o melhor cuidado com o paciente. E o desfecho mostra, né, o resultado tem trazendo o melhor para esse paciente. Tá? Isso é o fundamento, que é a primeira coisa que a gente foi atrás. Eu acho que hoje tem poucas instituições que estão preparadas para fazer o levantamento, né, desses desfechos, poucos médicos que entendem ainda a importância de ter a mensuração desse desfecho de uma maneira integral, sem ter nenhuma preocupação de mostrar o seu resultado. Porque entendendo o resultado, consegue trazer melhorias no cuidado para o cliente, né? Então, é isso que eu acho que é o fundamental dessa história. A gente não faz uma medição de desfechos para ser punitivo ou controlar a atividade médica, mas sim para poder trazer melhoria contínua no cuidado dos nossos pacientes. Eu acho que isso que é o fundamental. Excelente. Boas colocações. Acho que o Conrado ia fazer uma nova preocupação, uma nova provocação. Eu queria só garantir que o Dr. Oswaldo está com a conexão consistente para que a gente possa fazer esse debate. Você nos ouve, Oswaldo? Sim, estou ouvindo. Joia. Então, Conrado, é contigo. tá. Oswaldo, uma vez eu perguntei para você, há uns 6 meses atrás, né, se fosse você com problema no quadril, quem ia te operar? Né? A resposta natural seria eu mesmo me operar, mas não dá para você fazer isso, mesmo sendo um dos melhores cirurgiões do Brasil. E você me deu um nome de um cirurgião na época que tem uma vasta experiência e já fez, né, já passou dos 1000 casos de prótese de quadril de experiência. Agora que você viu o robô funcionando, eu vou fazer a mesma pergunta de novo com você. Quem operaria o seu quadril hoje de uma cirurgia de artroplastia? Seria o mesmo cirurgião com muita experiência que você me falou há uns meses atrás, ou você já ia na linha de alguém que já está com uma pequena experiência na cirurgia robótica? Eu acho que o robô, a gente tem que pensar algumas coisas, né? O robô não ensina a gente a operar. A gente só vai poder usar o robô e tirar dele tudo que ele pode, quando a gente souber o que está fazendo. Então, acho que o primeiro ponto. Né? Eu acho que estamos enfrentando alguns problemas de conexão aqui com o Oswaldo. Oswaldo, eu vou pedir para que você, se conseguir garantir aí uma conexão para a gente continuar, você ia falar sobre os pontos importantes da proficiência. Vamos aguardar que o Oswaldo se conecte na rede de maneira mais consistente. Enquanto isso, Conrado, volto contigo aí. A gente falou aqui também sobre proficiência. Aliás, você provocou aqui agora
uma pergunta nessa linha, né? A proficiência médica, ela em geral, como disse o Oswaldo, vem da quantidade, né, do volume. São aquelas 10.000 horas de treino que a gente fala para qualquer atividade ou qualquer profissão. Essas 10.000 horas são importantes. Queria ver contigo se você acredita que nessa incorporação de tecnologias elas vêm acelerar, acho que o Oswaldo já estava indo nessa linha, né? Ela acelera essa a proficiência, ou ela é apenas um agregador aí de facilidade e conforto para a prática do médico? Vai daí. Eu acho que ela acelera muito a proficiência. O Oswaldo deixar claro que a experiência do cirurgião, a formação dele, tudo isso é muito importante, mas ela diminui a curva de aprendizado, né? Então, hoje, os cirurgiões têm resultados muito diferentes. Faz muita diferença você ter 2.000 cirurgias no seu currículo e você ter 20, né? Eu acho que quando o robô entra em cena, esse delta vai ser bem menor. Para você ter excelente resultado, você vai precisar de muito menos cirurgias de experiência do que o que acontece hoje. E eu acho que isso lembra muito o movimento que aconteceu com a cirurgia robótica na próstata, né? No passado, a gente sabe, né, tinha alguns cirurgiões de próstata que tinham resultados excelentes operando por via tradicional, mas a hora que o robô chegou e brasileiros trouxeram essa tecnologia e começaram a operar por via robótica, a gente viu que os resultados acabam sendo melhores, e eu não tenho dúvida que o mesmo vai acontecer com a cirurgia robótica ortopédica. E Paulo, agora posso eu bater bola e posso eu fazer uma pergunta para você? Claro que pode, claro que pode. Você tem uma experiência comercial muito forte no mercado já de anos, né? Você conhece todos os players, e eu queria te perguntar, eu acho que para a gente que está ofertando esse produto, está muito claro o valor na equação que você mostrou para todos os stakeholders, incluindo as operadoras. Como é que você acha que vai ser essa relação das operadoras que bancam o sistema na hora de incorporar essa tecnologia? Você vê uma dificuldade ou você vê, se elas enxergarem o valor como nós enxergamos, elas vão abraçar essa tecnologia? Obrigado pela pergunta e por provocar também mais essa discussão aqui no painel. Eu acho o seguinte, Conrado, quando a gente fala sobre a fórmula de valor, né, sobre a geração de valor dentro desse ambiente da saúde suplementar no nosso país, a gente está falando sobre um conceito, e valor, ele não pode ser valor para um que não seja valor para outro. Num sistema perfeito, esse valor ele tem que ser representado em benefício para todos. Por isso, eu acho que a missão do próprio United Health Group e do Americas Serviços Médicos em especial, né, que é transformar o sistema de saúde num sistema melhor, funcionando para todos, né, e ajudando as pessoas a terem uma vida mais saudável, é adequada. E por que eu digo isso e respondendo, indo para a sua pergunta, né? Quando a gente diz que valor é uma questão onde a ordem dos fatores de fato altera o resultado. Por isso, a qualidade está em cima e a eficiência, o custo está embaixo. Quando a gente fala de geração da qualidade plena, a gente está falando da qualidade para o beneficiário, para o médico, que é o profissional responsável pela prática. A gente está falando da qualidade para os familiares, está falando da qualidade para aqueles que estão financiando esse sistema, né? Qualidade para quem está financiando esse sistema significa a melhor entrega para aqueles que confiaram no seu produto. Então, se eu estou falando de uma operadora de saúde, empresas, pessoas, empresas grandes e pequenas, pessoas, beneficiários, indivíduos, lançam mão de uma determinada marca, de um determinado produto, uma operadora, sabedor de que aquela operadora fez o seu melhor esforço no mercado para buscar quem lhes entregue essa qualidade com o menor custo possível. E é aí que a gente acredita que a incorporação
de tecnologias que sejam adequadas para essa fórmula, ela é viável sim. Vejo que ao longo do tempo, Conrado, os financiadores, né, desse sistema, desse mercado, eles terminam por buscar formas, quaisquer que sejam as formas de economia de custo. E isso se dá porque não reconhecem, às vezes, eles não reconhecem o valor gerado. Por isso, a minha preocupação aqui, né, em triangular essa pergunta sobre a busca pelas medidas, pela mensuração. Eu acho que nada mais importante para qualquer sistema, de novo, sistema equilibrado, que sejam disponibilizados indicadores. Eu imagino que para um paciente, um indicador importante é a sua satisfação, é a sua não dor, é o seu retorno às atividades ocupacionais, às suas atividades diárias. Vejo Dr. Oswaldo falando aqui sobre a recuperação, né, de pacientes com uma idade mais avançada. Imagina voltar para casa com uma independência assegurada de movimentos, de atividades, né? O quanto isso também beneficia o ambiente familiar. Ora, se alguém deve financiar e pretende financiar, né, avaliar esse conceito é importante, porque ele se traduz no conceito de satisfação de clientes. E clientes são todos nossos clientes, né? Clientes da operadora são clientes dos hospitais, que são clientes dos médicos. É a mesma pessoa. Obviamente, quem incorpora essa tecnologia também tem que ter a responsabilidade empresarial de fazer com que seja custo efetiva e, portanto, pensar na sustentabilidade, né, da incorporação é fundamental. Quando a gente olha os argumentos que vêm toda vez que incorporamos alguma tecnologia aqui, né, elas são muito pertinentes. Nenhuma operadora de saúde simplesmente refuta a incorporação de algo simplesmente, né, pelo fato do custo. Minha experiência me mostra que a larga maioria das operadoras se preocupa sim com o custo-benefício, que aqui a gente, portanto, só inverte a forma de dizer, né, o benefício pelo custo, né? O benefício pelo custo. E eu acho que temos indicadores suficientes, pelo que eu vi aqui, né, da apresentação do nosso Oswaldo, com indicadores como forma importante de incorporar. Não sei se te respondi, Conrado. Respondeu, e eu vou fazer... o Oswaldo não está, o ideal é ele falar dos indicadores mais específicos da ortopedia, mas eu vou trazer aqui alguns dados para você, Paulo, né? Em relação ao Hospital Alvorada, que é onde ele trabalha, e que a gente está fazendo esse rollout para os outros hospitais. Começando com o score de funcionalidade, né? Então, o nosso paciente que opera, ele é mais grave que os benchmarks que a gente tem no Brasil, né? Então, quer dizer que a gente indica melhor a cirurgia, que é a primeira coisa que entra na fórmula de valor. A gente está evitando indicar cirurgias a mais do que o necessário. Então, esse é um primeiro bom ponto. E a gente vai controlar outros vários desfechos, como o tempo que esse paciente fica no hospital, o quanto por cento que ele usa de UTI, qual porcentagem dele que reinternou, qual percentual que reoperou, né, e o score de funcionalidade, né? Então, a gente começa, na média, com scores de funcionalidade piores, porque o nosso paciente, entre aspas, é mais grave, a gente indica melhor, mas a longo prazo, depois de um ano, os nossos scores de funcionalidade dos pacientes são melhores, né? Então, o que eu acho importante, né, a gente dá transparência para esses dados. Eu acho que a iniciativa que a ANAP faz de publicar os dados e a gente poder se comparar com os dados de benchmarks é muito importante e tende a crescer. E a hora que isso for público e as operadoras tiverem mais acesso a essa informação, eu acredito que sistemas como o nosso, que tragam mais valor para o sistema, vão ganhar mais força. Você concorda com isso? Concordo plenamente, Conrado. Concordo muito. De fato, sistemas como o nosso, eles vão
Eu acho que já estão tomando um rumo cada vez mais fundamentados pelas questões, né, de geração de valor, de indicadores. Eu gostei muito da tua fala inicial, que traz aí a serenidade e a humildade de dizer que estamos no caminho, né? É sempre difícil a gente olhar e dizer temos a solução, né? E efetivamente sabemos que é uma jornada. Então, fico muito feliz de ver que estamos incorporando no América Serviços Médicos uma nova tecnologia que acelera o conhecimento, que garante o bom desfecho, que garante a satisfação de familiares, de pacientes, de médicos e que também tem a responsabilidade empresarial de garantir a sustentabilidade do sistema que vai financiar esse modelo, não é? A gente está chegando aqui ao final do nosso painel e o Dr. Oswaldo conseguiu, acho que, finalmente aí enfrentar um problema de energia elétrica e de conexão. Eu queria passar para ele, Conrado e a organização, para que pudesse fazer as considerações finais. Falamos aqui, Oswaldo, de indicadores, de sustentabilidade, de pertinência. Vamos para as considerações finais, por gentileza. Só pedir desculpa, eu tive um problema, caiu a energia, daí perdeu o Wi-Fi aqui da minha casa, mas voltando, eu acho que a discussão era exatamente essa, né, Paulo? A gente tinha dado 360 graus para o paciente e como que a robótica se inseria dentro disso no melhor cuidado e no melhor desfecho para o paciente. Então, acho que pelo menos na parte que eu consegui participar, a gente conseguiu suprir isso de uma maneira bastante interessante, eu acho que trazer muita qualidade de informação para todo mundo que estava assistindo. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Oswaldo. Quero agradecer novamente a você por ter trazido aqui, ainda que dessa forma bem rápida e pontual, o conhecimento sobre a inclusão do braço robótico na linha de cuidado. Obrigado, Conrado, pelo debate e pela troca, né? Que como moderador, aqui também pude contribuir graças à tua colocação. E obrigado novamente ao grupo, à iniciativa FIS, por nos receber aqui, e desejar a todos o resto da semana aí bastante produtivo com todo o conteúdo gerado aqui na FISWeek. Obrigado a todos, tenham todos uma boa tarde. Sigamos com vocês da produção. Obrigado, boa tarde.